Hello kids, how are you? I'm fine. I am your teacher, Gael. Right? Let's go! Então, pessoal, como vocês estão, aqui é o professor Gael. Nós vamos para a nossa próxima aula aqui de inglês, né? A aula número 9. 9? É isso mesmo, número 9. É a nossa nona aula de inglês. E a aula de hoje vai dar continuidade àquela parte de fonologia, né? Que nós já começamos em outras aulas, tá? Certo? Aqui está uma bandeira dos países que falam inglês, para quem não conhece, tá bom? Tem vários, né? E vamos lá. Se o computador quiser ir, a gente vai lá. Enfim, Class 9. Então, a nossa nona classe, aula 9, né? Phonology. Sobre fonologia, vamos continuar. Let's go. Certo? Right? Let's learn about syllabic division. Novamente, let's learn about syllabic division. Division, certo? Então, vamos lá. Dificilmente nós vamos ver aqui em escolas, principalmente no Brasil ainda, né, que vão ensinar isso aqui. Para vocês terem uma ideia, até nos Estados Unidos, nessa região aí da Inglaterra, né, esses países que falam inglês, até eles têm dificuldade de entender isso aqui. Então, imagine nós, pobres mortais, né, estudando aqui no Brasil, que falamos português, uma língua bem diferente do inglês, totalmente oposta, estudar isso aqui. Então, para nós será mais complicado. Porém, estou trazendo para vocês de uma maneira mais fácil, tá? A questão de separação de sílaba e assim por diante, tá legal? Vamos lá, espero que fique de uma maneira fácil para vocês. Vamos lá? Beleza, let's go! Ah, em português, a oxítona, né, quando nós trabalhamos ela é a última sílaba tônica, então a mais forte é a última, né? Geralmente nós colocamos um acento quando cai na regra de acentuação, quando não, só pronuncia mais forte mesmo. Em inglês, como vocês já sabem, basicamente não tem acento, né? Não tem acento para nada, basicamente, né? A não ser uma pontuação ou outra, alguma coisa ou outra muito específico. Então vamos lá, tá? Funciona da mesma forma, tá? Só que a diferença é que não tem acento, tá bom? Oxytone. Lembra que o O em inglês tem aquele som de ou, né? E final de palavra o E fica com um som meio de I, né? Oxytone, tá? It is the word that has the less stressed syllable. Entenderam? It is the word that has the less stressed syllable. Significa o quê? É a palavra que tem apenas a última sílaba tônica, sílaba forte, stressed, 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 tá? Aqui não fica com som de ED, mas com som de T, stressed, como se fosse um T no lugar do ED, stressed, tá? Então, é a última sílaba tônica, como eu falei para vocês. Temos aqui true, yes, good, right, dog, red, sun, no, first, love, take, sit. Certo? Novamente. True, yes, good, right, dog, red, sun, no, first, love, take, sit. Legal? Por didática, peguei palavras menores para ficar mais fácil a compreensão, porque em inglês é mais complicadinho mesmo, tá? Nesta parte, tá bom? Legal? Well, bom, em inglês aqui, continuando, nós temos as paroxítone, que em português é paroxítone, na sua tradução, né? Seria as palavras que possuem a penúltima sílaba tônica, tá? Tão pouco estudamos isso em inglês, as crianças que estudam, né, nesses países que são nativos de inglês, né, falantes de inglês, é muito breve e existe muita confusão, né? As crianças têm dificuldade nessa parte aqui, tá? Mas não tem muito segredo, não tem acento, então é só a sílaba mais forte mesmo, tá? E aqui, ó, não muda muita coisa, certo? Aqui temos, ó, penultimate, ultimate, penultimate, certo? It is the word that has the penultimate stressed syllable, certo? É a palavra que possui a penúltima sílaba forte, tônica, certo?
Então veja aqui, não tem acento. Por questões didáticas, peguei palavras menores para ficar mais fácil, mais compreensível, certo? E veja, é a mais forte, vem sempre a penúltima. Mother, father, tiger, tickle, timid, tiny, shoulder, nylon, nosy, locker, certo? Ó, pode ver que a penúltima é mais forte. Vou repetir de novo. Mother, father, tiger, tickle, timid, tiny, shoulder, nylon, nose, locker, certo? Fácil? Aqui é tiny, não teeny, tá? Não é teeny, não fala teeny não, é tiny, tá? Nose, nose, tá bom? Fácil? Let's go, kids. We have now the proparoxytony. Então, nós temos agora a proparoxytony, certo? Que é a proparoxítona que nós temos em português, tá legal? Que é a antepenúltima sílaba tônica. Todas elas são, como fala, acentuadas em português. Em inglês não tem acento, então é só a sílaba mais forte, beleza? Vamos lá, vamos lá. It is any stressed syllable before the penultimate. Como eu falei, é a antepenúltima sílaba tônica, ou a sílaba anterior à penúltima sílaba. Pode ser a antepenúltima ou as sílabas anteriores à penúltima sílaba, certo? Aí temos umas palavrinhas mais ruinzinhas de pronunciar, mas acredito que vocês conseguem pronunciar essas palavras comigo, certo? Vamos lá. Vamos lá? Vamos pegar aqui, ó. Vou pronunciar mais pausadamente para vocês. Qualquer coisa, a gente avança mais. Kerosene. Kerosene. Lembrando que no final das palavras em inglês o E fica com um som átono, um som mais fraco, um som como se fosse um I. Kerosene, mais fraco. O H em inglês tem som de dois R's, então ele vai ter som. History. History. Certo? Quem já viu o canal? History Channel, né? Canal History, certo? Pronuncia-se desta forma. Legal? Essa aqui. Vocês que são jovens, hein? Juvenile. 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 Tá? Como se fosse um ou no final. Juvenile. Formidable. 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 Você vê que o som tem um som meio grave, meio fechado, meio seco. Formidable. Como se fosse fechado. Essa é a pronúncia correta das palavras, tá bom? Essa é a forma. Justifiable. 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 Forgery. Forgery. Não é forget. Não fala forget. É forgery. Forgery. Forget é outra coisa. Forgery. Tá bom? Forgery. Certo? Benjamin. Benjamin é um nome, né? Benjamin. Benjamin. Inclusive, esse nome é um nome hebraico que ficou famoso nas línguas inglesas, né? Na comunidade inglesa, né? Formulate. 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 Né? Esse U aqui é como se tivesse um I. Formulate. Um I antes. Bem breve, bem suave, falado rapidamente. Tá bom? Vamos lá. Se o meu computador quiser ir, a gente vai. Agora, now kids, difference between hiato and diphthong, certo? Então, diferenças entre hiato e ditongo, igual ao português. Hiato é a junção de duas vogais em sílabas diferentes. Ditongo é a junção de duas vogais na mesma sílaba. E nós temos o tritongo, que é a junção de três vogais na mesma sílaba. Lembrando que eu expliquei em aulas passadas que vogal não é simplesmente a letra, mas o som, vogal. A vogal é um som. Então, como é o caso aqui, por isso vocês vão ver W como se fosse uma vogal, tá? Que é diferente, até porque o inglês funciona diferente do português um pouco. Então, vai ter momentos, vai ter situações que algumas consoantes vão ficar com som de vogais. E aí vão ser hiatos ou ditongos, tá? Isso acontece na língua inglesa, nas línguas germânicas, por exemplo. Tá bom? Então vamos lá, vamos começar? Vamos lá. Hiato is
It is when two vowels are together but in different syllables. Novamente. Yato. It is when two vowels are together but in different syllables. O que eu falei? Que e ato são duas vogais, vowels, are together, em duas sílabas diferentes. Ou seja, Léo. Léo aqui é no caso de signo, tá? Signos astrológicos, tá? Não é leão de leão, tá? É leão signo, astrologia. Léo, a tradução de leão em astrologia signo é Léo. Já em, por exemplo, o animal, leão, é lion. É diferente, a escrita é diferente, tá? Temos aqui o lesbian, tá? Que é um gênero sexual que eu não vou entrar em mérito aqui, até porque não faz parte desse canal falar sobre gênero, não faz parte, nós não falamos, mas aqui é só um exemplo para explicar para vocês o que é hiato, tá? E porque nós valorizamos a pureza das crianças, então as crianças não devem tocar em assuntos desse porte, tá? Essa é uma ideologia do nosso canal, da nossa proposta aqui. Temas desse tipo nós não trabalhamos, tá? Por mais que sejam progressistas, nós não trabalhamos com esses temas, tá bom? Então, preservar a inocência da criança. E temos aqui este exemplo que eu deixei por último propositalmente. Por quê? O E nesta palavra aqui, o primeiro E não é pronunciado. É pronunciado W e o outro E. E esse W vai ficar com som de U. Então, se U é o som de uma vogal e o E é som de outra vogal, então temos um hiato, estão em sílabas diferentes. Isso acontece em línguas germânicas, como é o caso do inglês, tá bom? Então, essa palavrinha duo é um hiato por causa, como eu falei, que vai ficar com som de U, e aqui vai ficar com som, né, como se fosse um... Tá escrito com E, mas é como se fosse um som de O. Duo, certo? Porque em inglês tem muito essa coisa de, tipo, um som... tem som de A, mas também puxa pro E, puxa pro O, puxa... Tem muito isso em inglês, tá? Então é normal. Então isso aqui é uma exceção. Trouxe propositalmente para vocês verem que tem exceção. Diphthong. It is when two vowels are together in the same syllable. Significa que, diferente desse, que eles estão juntos, together, mas em sílabas diferentes, aqueles estão juntos na mesma sílaba. In the same syllable. Na mesma sílaba. In the same syllable. Veja, e como eu falei, ó, veja o exemplo. O Y é uma consoante. Mas vai ter hora que o Y vai ter som de I, som de vogal. Então ele é considerado um ditongo, um diphthong. Certo? Vejam. Way, to say, main, near, square, choice, boiler, boy, noise, month, goal. Certo? Mais uma vez. Way, to say, may, near, square, choice, boiler, boy, noise, month, goal. E, se meu computador quiser, nós temos o tritongo. We have triphthong. Essa palavra é ruim de falar, tá, pessoas? Essa aqui é um trava-língua, essa aqui. Trif, ph, esse som de F, triphthong. Com a língua, entre os dentes. Triphthong. Essa palavra é um trava-língua para mim. Triphthong. Bom, então tritongo, como eu já falei, é a junção de três vogais, no caso, sons vocálicos, na mesma sílaba, tá? Quando nós estudamos questões de sílabas, são fonologias, são sons, por isso que o nome é fonologia. Não estamos estudando a letra. Ah, essa letra representa o fonema tal. Não, estamos representando o fonema, não a letra, tá? Por isso que eu estou falando que às vezes vai aparecer consoantes que entram como vogais, que vão ser semivogais. Porque aqui nós estamos estudando fonologia, letras é ortografia, fonologia é som. Então aqui estamos interessados no som das palavras, das letras, e não nas letras. É diferente. It is the joining of three vowels in the same syllable. Então são as três vogais na mesma sílaba, certo? Peguei exemplo de dois países aqui, tá? Hermanos nosso, né? O Paraguai e o Uruguai. Veja, o Y vai ficar com som de I. Por mais que seja uma consoante o Y, mas o seu som é um som de
I nesta palavra. Então, significa que nesta palavra ele se torna um tritongo, né? Esse nominho feio aqui que é o triphthong, que é ruim de falar, certo? A mesma coisa aqui, tá? Peguei que é mais fácil de vocês visualizarem, tá bom? Então, se vocês verem uma consoante com som de vogal, tenha certeza que nesses idiomas germânicos, como inglês, alemão, holandês, ele pode ser uma vogal ou uma semivogal, dependendo da situação. Geralmente é semivogal, uma vogal fraca, átona, mas pode ser sim. Vai depender da situação. Por isso que tem que ser analisado, estudado, tá bom? E eu trouxe para vocês esse jovem aqui, que é uma das mentes mais brilhantes também, e que é praticante de homeschooling. Ele estudou basicamente a vida toda homeschooling, né? E é o inventor da lâmpada, só isso, coisa bem básica, tá bom? Bom, vou contar uma breve historinha para vocês do Thomas Edison, tá? Esse jovem Thomas Edison, ele é um empresário e ele é o criador da lâmpada, entre outras coisas que ele ajudou a contribuir com a ciência, né? Com a questão da filmagem aqui, né? Esses aparelhos que eu não sei o nome, enfim. A história dele é o seguinte, tá? Vou contar só da infância, tá? Ele, basicamente, era tão inteligente, mas tão inteligente que ele foi quase expulso da escola, basicamente, essa é a história. Então, imagina você chegar numa sala de aula onde você sabe mais que os professores que os alunos. E os professores ficavam incomodados dele saber mais, dele fazer perguntas, por exemplo, de questões de eletricidade, perguntas que não tinham nada a ver com a aula, né? A professora estava lá ensinando matemática 1 mais 1, 2 mais 2, ou ensinando ali o inglês, né? E o cara tava lá perguntando de física, falando sobre átomos, né? Falando sobre invenções, engenharia. Então, isso incomodou os professores a ponto de pedirem para ele se retirar da escola, né? Mas parece que a mãe dele também quis tirar por vontade também, né? Tem essa questão de o pessoal não querer ele, por ele estar incomodando a aula, né? Ele não está seguindo os moldes, os padrões, e também pelo fato dele ser inteligente demais. Então meio que foi expulso, vamos dizer assim. Não exatamente expulso, a mãe dele retirou e começou a praticar o homeschooling com ele, e ele é apenas esse brilhante, brilhante mente que criou a lâmpada e contribuiu muito para nós aqui, certo? Então essa é a história. Imagina um cara ser expulso da escola, da sala de aula por ser inteligente demais. Eu queria entender o que se passava na cabeça dos professores, né? Mas enfim, cada um com suas ideias, né? Enfim, eu trouxe para descontrair para vocês uma musiquinha aqui que nós vamos ouvir, tá? E como eu não posso colocar a música inteira, eu vou colocar o que dá, tá bom? E vocês vão interpretar. Legal? Legal. Bom, essa música que eu trouxe para vocês, The Scientist, da banda do Coldplay, né? Ela é uma música britânica, tá? E então trazer um pouquinho para vocês da cultura inglesa, tá? Já que na música mesmo, o inglês ele é muito forte na questão de músicas populares, né? Então, vejam aqui a letra da música. Eu não posso mostrar o vídeo todo, então eu vou trazer só um pedaço da música. Aí o pessoal do canal que vai trazer para vocês. Eu nem sei se vai sair a música aqui, mas está aqui a letra da música para vocês acompanharem, tá? Eu vou pôr a música e vamos ver no que dá, certo? Come up to meet you, tell you I'm sorry. You don't know how lovely you are. I had to find you, tell you I need you, tell you I set you apart. Tell me your secrets and ask me your questions. Now let's go back to the start. Running in circles, coming in tails, heads on the sides apart. Bom, como eu não posso trazer a música inteira, né? Já fiz o corte da música aqui. Aí o pessoal do canal que vai ver como vai ficar. E como tarefinha para vocês, peço para vocês interpretar esse texto, pegar as palavras que não conhecem, fazer separação de sílaba e assim por diante, tá legal? Tem um momento de descontração nossa, né? Distrair, ficar mais à vontade, tá bom? E assim nós podemos continuar a nossa aula, tá legal? Beleza? Assistam o vídeo do cara, é bem legal, tá? A música, acompanha aí, quem gosta. Bom, continuando aqui
nós vamos ver agora classification about syllables types, ou seja, a classificação quanto ao tipo de sílaba, ou seja, as palavras são classificadas conforme a quantidade de sílabas. Além das sílabas tônicas, temos também a quantidade. Então veja, monosyllable, dissyllable, trisyllable, polysyllable, tá? Esse final tem som de ou, tá? Able, tá? Monosyllable, words with one syllable, for example, dog, good, life, live, sun, true, try, fight. Todas essas palavras têm uma sílaba só, elas não se dividem. Porque o núcleo da sílaba é a vogal. E, por exemplo, essa palavra life, live, por exemplo, o E é uma semivogal e não uma vogal. Então, ela não é núcleo. Então, é uma sílaba só, tá? Dissyllable. Words with two syllables. For example, before, lighter, husband, illness, hacker, drummer. Aqui temos duas sílabas. Temos dois núcleos, certo? Lighter. Veja que às vezes fica um monte de consoante junto. Normal nas línguas germânicas, tá? E o inglês funciona semelhante ao português na questão de consoantes. Por exemplo, dois R's, dois S's vão se separar. Como é o caso aqui do MM, vão se separar. Não ficam junto, é separado, tá? Em inglês funciona semelhante, por exemplo, ao português nesse sentido, somente, tá bom? Tá? E é mais fácil no sentido de não ter acento, né? Já em português tem acento, né? Aqui já não tem essa necessidade. We have three syllable. Three syllable is word with three syllables. Three, tá? Three syllables, três sílabas, certo? Admiral, não é admiral, não. Admiral, adoption, equation, né? Pode ver que esse som esse E, ele tem um som como se puxasse pro I. Equation, certo? Ele fica naquele som entre o E e o I. Eraser, aqui já fica com som de I mesmo. Eraser. No inglês é muito isso, é sonoro. Então tem muitas palavras, tem muitas vogais que vão parecer que tem dois sons. Ou fica no meio entre um e outro. É muito normal isso. Polysyllable. Words with four or more syllables. Palavras com quatro ou mais sílabas, como é o caso de equilibrium, enterprising, certo? Equilibrium, enterprising. Possuem mais de quatro sílabas. Alguns têm quatro, outros têm cinco e assim por diante. Então, polissílabos de quatro a mais sílabas, certo? E para terminarmos a nossa aula, né, espero que vocês tenham entendido a pronúncia, a escrita, as regras. The curiosity. A curiosidade. Uma curiosidade. Ah, eu esqueci de traduzir para vocês aqui, ó. Só existe sílaba com vogal. Mas tudo bem, tá em português, vocês entendem. Enfim, só existe sílaba com vogal, que eu já falei. It is a ruler. É uma regra. Ruler é regra. Por exemplo, a palavra before, por que ela é dissílable? O be tem um núcleo que é o E, certo? Que é uma vogal. O for, o núcleo é o O. Esse E final é uma semivogal, por isso que tem um S. Semivogal, S de semivogal. O E é fraco. Before, por isso é dissílabo. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da aula, espero ter tirado as dúvidas. Realmente, acredito eu que essa é a parte mais complicada do inglês, é essa parte que estamos estudando agora, que é a fonologia, a parte de ortografia, é a parte mais complicadinha de tudo, porque é muito cheio de detalhes, né? Não tem bem um padrão, por exemplo, não é que nem o português, você pega um padrão, é tudo igualzinho, bonitinho, o espanhol, né? Essas línguas latinas, né? O inglês não, ele é meio jogado assim mesmo, tipo, dependendo da palavra, vai separar a vogal, vai ter vogal que não vai separar, aí você tem que ver o motivo por que que vai separar, por que que não vai, se é um dígrafo, se é uma semivogal, então o inglês nesse ponto ele é mais chatinho, neste ponto, acredito eu que essa é a parte mais difícil do inglês, tanto que foi comprovado que as crianças nos Estados Unidos, na Inglaterra, nesses lugares, que estudam a língua inglesa, quando tem que estudar sílaba, essas coisas, eles têm muita dificuldade, né? Então, realmente é por causa disso. Essa é a parte mais complicadinha mesmo, né?
E no caso nosso, que somos brasileiros, né, ou você que está assistindo a aula de outro país, enfim, que fala português, no nosso caso aqui é a questão da pronúncia mesmo, né? Porque a pronúncia também ela é muito relativa. Então, por exemplo, você pega no dicionário, tem palavra que tem duas pronúncias. Você vai nos Estados Unidos é de um jeito, na Inglaterra é de outro, na Austrália é de outro, né? E tem hora que é A, tem hora que é E. Então, é prestar atenção nesses detalhes, tá bom? Então, um bom goodbye para vocês. Aí, eu espero que vocês tenham gostado, tenha ajudado vocês, complementado a aula aí. E é provável que teremos uma continuação, é provável, não tenho certeza, mas acho que sim, vou dar uma continuada. E vamos encerrar aqui, espero que vocês tenham gostado. É isso aí, valeu, falou!